É claro, eles disseram que era uma cooperação policial, mas não é, isso é perseguição política em território estrangeiro. Simples assim. E nos Estados Unidos, isso é crime. Crime grave. Crime federal. Esses policiais estão em maus lençóis. O governo do Lula mandou agentes ao exterior para perseguir um adversário político, montou operação de vigilância, seguiu a família dele, fabricou uma denúncia falsa para que a polícia de outro país prendesse o cara. Então, o Brasil de 2026 está fazendo o que a China comunista faz, o que a Rússia do Putin faz, o que as ditaduras do Oriente Médio também fazem. É isso que o STF e a PF do Lula estão fazendo com o nosso país. Colocaram o Brasil nesse grupo. Nos igualaram a regimes que prendem, torturam e assassinam dissidentes. Aí a gente diz que o Lula é comunista, que o Brasil está se encaminhando para o comunismo, e os imbecis dão risada, dizendo que não tem nada a ver, não, imagina, o Brasil é uma democracia. E pensem só na ironia. A ironia é tão absurda que parece até roteiro de filme, né? O Ramagem foi condenado pelo quê, pessoal? Pelo quê? Pela chamada ABIN paralela. Por supostamente ter usado a ABIN para monitorar adversários políticos dentro do Brasil. E o que a Polícia Federal do Lula fez agora para pegar o Ramagem? Exatamente a mesma coisa, só que pior, fora do Brasil. Montou uma operação de espionagem, seguiu o Ramagem, a família dele, usou agentes disfarçados, só que não fez isso no Brasil, fez pior, fez nos Estados Unidos. Então o que a PF fez no caso Ramagem é muito pior do que aquilo que eles atribuem ao Ramagem no processo, no Brasil. Porque eles fizeram em território estrangeiro, violando a soberania de outra nação, tratando a Flórida como se fosse quintal da ditadura judicial brasileira. E o governo americano, claro, né, já deve ter percebido uma hora dessa, né? Eu suponho que o Departamento de Estado dos Estados Unidos já esteja investigando. O SBT News, pelo menos, falou que o caso acendeu um alerta no Departamento de Estado. Eles querem saber se houve monitoramento legal, né, pelos agentes brasileiros desde que o Ramagem chegou nos Estados Unidos. No Brasil, o senador Seife já pediu a convocação do Andrei Rodrigues na Comissão de Segurança Pública do Senado. Ele quer explicações, quer saber o que exatamente a Polícia Federal fez nos Estados Unidos, com que autorização. Isso precisa ser esclarecido. Então agora eles estão numa posição muito complicada. O detalhe mais inacreditável, as provas contra esses agentes da PF vieram da boca do próprio chefe deles. O Andrei Rodrigues foi à imprensa e disse com orgulho, se gabando, que a operação foi coordenada, que o delegado brasileiro deu alertas, que a PF monitorou o Ramagem, ele estava se gabando. Mas o que ele fez na prática foi entregar de bandeja os elementos de pelo menos 3 crimes federais americanos. É como se um assaltante fosse à televisão mostrar o dinheiro roubado achando que ia ser aplaudido. Se os fatos forem como o próprio diretor-geral da PF declarou, e ele declarou publicamente em entrevistas, se isso é verdade, os agentes da Polícia Federal cometeram pelo menos 3 crimes federais nos Estados Unidos. Como a gente falou, atuação, agente de governo estrangeiro sem registro, pena de até 10 anos, declaração falsa à agência federal, pena de até 5 anos, conspiração para fraudar os Estados Unidos, pena de até 5 anos. Então, se a gente somar isso tudo, as penas podem chegar até 20 anos de prisão federal americana. Um detalhe importante, quando eu digo 20 anos, não é uma força de expressão, né? O sistema federal americano, o juiz vai poder determinar que as penas sejam cumpridas uma depois da outra. Primeiro os 10 anos por agente estrangeiro ilegal, depois os 5 por mentir para o governo, depois mais 5 por conspiração, 20 anos consecutivos, né, no máximo.